Boa noite, Igreja de Jesus. Vocês estão felizes aqui com Jesus essa noite? Quem está feliz com Ele? Quem está queimando de amor? Quem está com fome de Deus aqui nessa noite? Quantos podem sentir a presença doce de Jesus, do Espírito Santo? Eu perguntei para o pastor aqui, falei, até que horas eu tenho? Ele falou, fica à vontade. Eu falei, não fala isso para mim. A última vez que me falaram isso, eu preguei 7h30. Já ouviu falar disso? Eu também não. Sensação térmica de 2 horas. Gente, eu estou feliz demais de estar aqui, gente, em Pinda. Cidade que meu filho nasceu, Joshinha. Já morei aqui pertinho da igreja, aqui no início de Tremembé. E eu estou feliz de ver o que Jesus está fazendo aqui nessa cidade. Estou feliz de encontrar um povo apaixonado por Jesus, que a atmosfera que vocês estão carregando e gerando aqui nesse lugar. Eu estava chegando em casa hoje, cansado. Cheguei na minha casa de viagem, praticamente ali umas, Jesus Cristo, umas 2h30, 3 horas da tarde. Eu estava em Presidente Prudente na sexta-feira, depois eu fui lá para o Mato Grosso do Sul, fui para Três Lagoas, e cheguei 3 horas da tarde em casa, falei, Jesus, só quero descansar, e ele falou, vai em Pinda pregar. Eu não demorei 2 minutos, já mandei mensagem para o mineiro, falei, o que você acha de eu pregar aí à noite? E eu torcendo para ele falar, já tem pregador, já tem visitante de fora, vai estar alguém aí. Ele falou, na hora, só vem. Eu falei, então amém. E cá estou eu. Eu estava ontem em Três Lagoas, uma cidade que eu fui meu Deus, eu sou ruim de conta. Mas eu fui em 2003, eu acho. Quantos anos atrás dá isso? 11. 11? 21. E você trabalha com construção, né? Se cair um telhado aí, a gente já está sabendo. Por quê? Vejo que o irmão é forte no português, a matemática que te derruba. Gente, há 21 anos atrás, eu estive lá, menino, magro. Estou voltando a ficar, não sei se você reparou. Você está dando pra... E... David Keelan, um ministro de adoração, tinha acabado de surgir no Brasil com um álbum chamado Paixão, Fogo e Glória. Queremos te ver, Pai, queremos te ver. Alguém aqui? Velho. Ele tinha acabado de aparecer no Brasil, então nós ficamos sabendo que ele ia ministrar em Três Lagoas. Eu morava ali, sei lá, umas 4 horas de lá na época. Então nós juntamos uma van com várias equipes de adoração da cidade toda. Então tinha a galera da Brasil para Cristo, tinha gente da Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, e foi assim, tudo músico, fomos lá. Tinha umas 5.000 pessoas e nós recebemos muito de Jesus. E o David Keelan falou uma coisa interessante naquela mensagem, no testemunho. Ele disse assim, fazem 13 anos que eu estou na estrada. O primeiro ano foi o mais interessante, os últimos 12 têm sido por obediência. Quando nós fomos embora, todo mundo na van só lembrava dessa parte da mensagem. E falava, você viu ele falando que ele só faz por obediência? Onde se viu ele falar que ele só está fazendo ministérios por obediência e não por prazer? Queria eu ter a vida dele, todo mundo começou a falar e concordar. Eu fui o único naquela van que disse assim, gente, eu acho que só eu entendi o que o David falou. Eles falaram, o que você entendeu então? Eu falei, gente, eu acho que ele estava falando que cada vez que ele volta para a casa dele, o formato do rosto da filha dele está diferente. O cabelinho mudou, o dente caiu, ele saiu, ela estava engatinhando, ele voltou, ela estava andando. Essa galera paga um preço pelo ministério, pela obra, que a gente não tem ideia. A gente não tem ideia o que é servir ao Senhor, não só na igreja local, mas ter que servir a igreja de Jesus, no globo ou na nação. E, gente, por isso que nós temos que fazer uma coisa relevante na nossa cidade, para que as pessoas venham ver o que Jesus está fazendo aqui, e a gente não tem essa vida de louco aí, desse povo que vive na estrada. Todo mundo virou e disse,
Eu não, Brunão, estou suave, eu quero ir. Eu falei, gente, então pode ir, eu quero ficar. Já ouviu falar da matemática do reino? Que o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é o primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre é quem vive. E às vezes quem quer, não recebe. E quem não quer, foi isso que aconteceu. Todo mundo que quis ir, ficou. O único que quis ficar, foi. Porque no reino de Deus, meu amigo, você não se elege para nada. É Ele que te escolhe. Quando alguém resolve se escolher e se eleger, a Bíblia chama ele de jovem rico. Alguém que tentou entrar e falar, não, o que eu preciso para ser parte desse time? Larga tudo. É vender tudo. Ele achou duro demais e voltou, porque ele descobriu que tinha alguma coisa que era muito mais valiosa para ele do que a pérola de grande valor. Que é uma prova que você está no caminho certo, o chamado que o Senhor colocou na sua vida, te machuca, te fere. Toda semana você pensa em desistir. Constantemente você olha para o céu e fala, Deus, certeza que é eu mesmo. Se está doendo, se está difícil, se está complicado, se você não deseja viver isso, parabéns, você está no time. Você está fazendo exatamente o que Jesus te chamou para fazer. Mas se você almeja demais alguma coisa tão celestial, espiritual, e talvez o que o Senhor tem para a sua vida é diferente. Bem sei eu o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quando o Senhor precisa dizer para você, eu é quem sei o pensamento que tem, eu é que sei o pensamento a teu respeito, você acabou de receber uma denúncia, o pensamento dele é diferente do teu. Por que o próprio Deus na mesma hora precisa dizer, mas são pensamentos de paz e não de mal? Por que parece que o próprio Deus está querendo se justificar? Porque a hora que você descobre que o plano dele é diferente do teu, nesse culto você não quer cantar que ele é um bom pai. Porque você acabou de descobrir que, meu Deus, ele frustrou os meus sonhos e planos. Mas como é que termina o versículo? Mas é para te dar o fim que você sempre desejou. Traduzindo, você vai chegar lá. O que você queria? Ter uma família linda, bonita, próspera, saudável. Os filhos dos seus filhos amando e servindo o Senhor, tendo lágrima nos olhos e fogo nos ossos. Fica tranquilo, você vai chegar lá. Sua casa vai transbordar. Você vai prosperar. Você vai ter para dar e de ninguém tomar emprestado. Você vai ter para você, para os necessitados e forasteiros. Vocês vão transbordar e prosperar em palavra, em amor, em ações de graça, em finanças. Mas ele está dizendo, só que não vai ser do teu jeito, vai ser do meu. Não vai ser no seu processo, vai ser no meu. Queridos, mas só existe uma forma de a gente chegar nesse lugar. Se nós respondermos aos céus. Porque a verdade é que nós fazemos muitas perguntas para o céu, certo? Quem faz pergunta para o céu aqui? Quem fez pergunta para o céu essa semana, esse mês, esse ano, pelo menos essa vida, vamos lá, ergue a mão aí, participa, vai. Nessa vida, nessa vida. Você nunca olhou para o céu e falou, ai Deus, por que eu? Né? Foi uma pergunta para o céu, beleza? Já está valendo. A gente pergunta demais. E a verdade é que o céu às vezes responde. Quem já teve uma resposta do céu? Mas quem já perguntou várias vezes a mesma coisa para o céu e o céu ficou em silêncio? Dizem que o silêncio do céu já é uma resposta. Afinal de contas, para que Deus precisa te responder uma coisa nova, sendo que você não respondeu na velha? Meus amigos, nós vamos entender essa noite que o que move o céu não são as nossas perguntas. O que move o céu são as nossas respostas. A Bíblia é repleta de exemplos quando o Pai, o Filho e o Espírito fizeram perguntas do céu para a terra. Isaías 6 foi uma pergunta do céu para a terra. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O céu fez uma pergunta, alguém na terra ouviu a pergunta do céu, alguém na terra respondeu ao céu. E ele se tornou uma resposta do céu para a terra.
O interessante, meus amigos, é que parece que um dos sistemas mais falidos da nossa nação, chamado Sistema Brasileiro de Ensino, entendeu isso mais que os crentes. Entendeu isso mais que os filhos de Deus. Porque na escola, você recebeu uma matéria, você recebia fundamento. Só que no final de uma estação, geralmente de um bimestre, você recebia uma prova. Vai falar que na vida espiritual não é assim, gente? A vida do crente não é assim? Você está aqui no culto, Deus está falando, e Deus está falando, e às vezes não está prestando atenção, às vezes é a galera do fundão. Não tem a ver com vocês. Falo com a essência do fundão, que fica ali no WhatsApp, ele não presta atenção na mensagem, ele não recebe, mas Deus está entregando, Deus está falando, o céu está falando, e de repente, o que você faz com tudo aquilo que o céu falou? Do nada, você está de boa, aí vem uma prova na sua vida, aí vem uma provação, você fala, cara, como é que eu saio dessa provação? Meu amigo, eu te garanto que Deus já te deu as ferramentas. Agora, se você não foi para o quartinho, se você não abriu tua Bíblia, se você não dobrou teu joelho, se você pelo menos não prestou atenção no culto, meu amigo, você não vai ter a resposta certa. A Bíblia diz que um dia o filho de Davi morreu, então um jovem chamado, como que é o nome do cara? Aimás, chegou no comandante e disse assim, por favor, deixa eu ir falar para o rei o que aconteceu. Ele fala, não é o seu momento. Então ele chama um etíope e diz, etíope, você viu tudo o que aconteceu? Vi. Então vai lá no rei e diga para ele o que aconteceu, o filho dele está morto. O etíope sai, Aimás novamente vai e fala, por favor, Joabe, deixa eu ir lá falar para Davi o que foi. Ele falou, não é o seu momento. Pela terceira vez ele fala e mente. Então deixa eu somente acompanhar ele. Só deixa eu acompanhar o etíope dele. Falou, tá bom, pode ir. Ele vai, corre na frente, pega um atalho. É uma historinha, mas é muito profético. Ele pega um atalho para chegar diante do rei. O servo do rei diz assim, eu estou vendo um homem correndo muito. E ele parece ser Aimás, aquele guerreiro. Ele diz, ele é filho de um bom homem, deixa ele entrar. Ele diz, só que atrás dele, eu estou vendo um etíope. O pessoal da Etiópia corre, gente. Tá aí as Olimpíadas que não nos deixam. Etiópia, Nigéria, a galera ali corre para valer. Parece ser o etíope. Ele diz, ele também é um bom homem, deixa ele entrar. Aimás chega na frente. Aquele que quer chegar diante do rei, aquele que pega um atalho. Ele chega diante do rei e o rei pergunta para ele. Ele diz, viva o Senhor, o rei, porque hoje o Senhor entregou seus inimigos em suas mãos. Então Davi pergunta para ele, e o meu filho, o que aconteceu? Sabe qual foi a resposta dele? Eu não sei dizer o que aconteceu. Então a Bíblia fala uma coisa interessante. O rei o colocou de canto. Ei, meu amigo, tem tanta gente que foi parar numa geladeira do reino, que foi colocado de canto pelo rei do reino, porque pegou o atalho e não sabia o que responder diante do rei. Só que logo na sequência chega o etíope e diz, viva o Senhor rei, porque o Senhor entregou seus inimigos em suas mãos. E o rei pergunta, e o meu filho? Ele diz, rei, aconteceu isso, o cabelo dele ficou preso numa árvore, uma lança transpassou o peito dele, seu filho morreu, eu estava lá, ele viu tudo, ele tinha a resposta certa. Mas aqui não tem a ver com o que aconteceu ou não com o filho do rei, mas tem a ver com alguém que experimentou de uma estação, viveu uma estação, e quando esteve diante do rei, ele teve uma resposta certa. Meus amigos, na escola a gente recebe matéria e prova, na vida a gente recebe conteúdo, alimento, e de repente uma prova. Só que tem gente que passa por uma prova na vida, e ele prefere, ao invés de responder ao céu, ele prefere mudar esse degrau, pular esse degrau, ou na maioria das vezes, mudar de igreja. Eu vou mudar de igreja. Aí ele muda de igreja. Aí ele está vivendo ali feliz na nova igreja, meu Deus, que maravilha, está sendo tão diferente da outra, e de repente, vem a mesma situação, o mesmo degrau novamente, bate na porta. Aí que ele prefere não responder ao confronto, não responder ao céu, ele prefere pular esse degrau e ele vai novamente para uma outra igreja agora.
E meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, um dos melhores conselhos que eu ouvi na vida. Se o barco afundou 3 vezes, é melhor a gente parar de culpar o oceano por isso. Assume a responsa, responde, entra no confronto, entra na sala do conselho. Eu vou trazer uma diferença de texto para nós, de Mateus 14 e Mateus 16, que mostra para a gente a diferença de nós perguntarmos aos céus e nós respondermos aos céus. Em Mateus 14, os discípulos de Jesus estão no mar da Galileia, na madrugada, dentro de um barquinho, quando de repente eles veem um fantasma. Alguém deles diz assim: eu estou achando que é Jesus. Pedro é o único dos discípulos que faz uma pergunta ao céu. Qual a pergunta que Pedro faz? Jesus, se és tu, eu posso ir até aí? Alguém fez uma pergunta para o céu. Igreja, por favor, em uma só voz, o que o céu responde? Nossa, que fraco, gente. Vamos lá mais uma vez? O que o céu responde? Desse jeito. Então, mais do que andar sobre as águas, Pedro caminha sobre uma palavra de Jesus. Pedro caminha em cima do vem. Se Jesus não tivesse dito vem, Pedro não poderia ter caminhado em cima desse vem. Mais sobrenatural do que você andar sobre as águas, é você ter uma experiência da vida toda andando na palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa essa noite. Qual é a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida que você tem caminhado em cima dela? O que Ele falou ao seu respeito, que faça chuva, vento, tempestade, palavras contrárias, desânimo, mas a sua única resposta é: mas eu tenho uma palavra, cara. Eu só tenho uma palavra. Mas não faz sentido, não cabe na cidade, ninguém vai entender, não vai ter apoio, não tem dinheiro, mas eu tenho uma palavra. Cara, mas ninguém vai te apoiar, mas eu tenho uma palavra. Eu quero dar um breve testemunho para vocês. Por incrível que pareça, uma boa parte da minha vida eu fui um atleta. Sei que não parece. Eu gastei a minha infância e adolescência inteira andando de skate, mas não era só andando. Eu realmente tinha patrocínio, corria campeonato, eu vivia isso, era isso que eu queria da minha vida, até que um profeta apareceu na pista de skate e estragou tudo. Apareceu mesmo, um profeta de terno e gravata, microfibra, cromado, orando em línguas, assembleiana. Estragou minha vida, estou aqui hoje. Só que eu larguei o skate, eu fui para o surf, eu morava na praia. Então eu comecei a surfar todos os dias da minha vida, durante um ano. E eu comecei a levar jeito, pegar gosto, eu falei, eu acho que dá para viver disso. Antes que desse tempo, meus pais passaram na praia, coloquei a prancha em cima do carro, eles me levaram para um bom restaurante, eu falei, isso aqui está me cheirando estranho. E aquele restaurante foi para me falar que nós iríamos embora da praia. Eu falei, mas é muito longe da praia? Eles falaram assim, 900 quilômetros. Foi o Aquaman aqui, quase morreu. Falei, beleza. Fui embora da praia com 15 anos de idade, mudei para uma cidade no interior de São Paulo, que tinha 60 mil habitantes, longeaço da praia, acabando o estado de São Paulo, lá para o lado do Mato Grosso. E quando eu chego nessa cidade com 15 anos de idade, eu cheguei, infelizmente, arrastando dentro de mim, trazendo dentro de mim alguns pecados de estimação. O que é pecado de estimação? Eu vou explicar para vocês, porque não tem isso aqui em Pinda. Só tinha lá em outro interior de São Paulo. Pecado de estimação era um pecado que eu não conseguia parar de cair nesse mesmo pecado. Eu não sabia que era ficar 6 meses ou 1 ano da minha vida sem cair no mesmo pecado. Eu cumpria com Mateus 6,6. Eu entrava no quarto, eu fechava a minha porta, eu orava ao meu pai, eu pedia perdão, eu esmurrava a minha carne, e toda vez Deus me perdoava. Só que quando eu saía do quarto com a sensação de perdão, arrependimento, falei, eu nunca mais vou cair naquilo, já tinha caído. E lá estava eu chorando de novo, e gente, eu fui arrastando isso por muito tempo, porque eu cumpria com Mateus 6,6, mas eu não cumpria com Tiago 5,16. Que diz, confessem os vossos pecados uns aos outros, a fim de serem
curados. O perdão que Deus me dava no quarto não trazia a cura que a minha alma e espírito necessitavam, porque a cura só podia vir se eu abrisse para alguém, porque esse é o padrão do céu. Já reparou que quando comeram uma fruta na terra, quebrou um princípio no céu? Já reparou que o céu e a terra caminham juntos? Assim na terra como nos céus. Quer amar? Então ame ao Senhor, mas também ame ao próximo. Quer conserto? Quer se arrepender? Confesse ao Senhor, mas também confesse ao próximo. E meus amigos, mas Bruno, eu vou ter que me expor para isso. Alguém vai saber, e se a pessoa que sabe falar para outra pessoa e as pessoas descobrirem, era esse o meu pensamento. E por conta disso eu não abria. Aí eu me lembro da história de dois amigos, dois conhecidos, que quando adolescentes estavam na praia, um deles foi tentar dar um mortal, machucou o braço, na madrugada começou a gemer de dor. E o irmão falou assim, cara, o que aconteceu? Cara, aquela hora que eu fiz aquele negócio, machucou meu braço, está doendo demais. Ele falou, então vamos chamar o pai para fazer aquela massagem dele, que só ele sabe fazer, com minâncora. Quem riu denuncia a idade. Ou peixe elétrico, já viu aquela pomada de peixe elétrico? Que os caras ficavam na praça pulando no meio de um aro de bike, assim, com faca, o cara pulava com fogo, a gente ficava assim, ele, peixe elétrico. Passa aqui, dói, passa toda a dor. Isso aí é. Bons tempos. Meus amigos, ele falou, vou chamar o pai. Ele falou, não faz isso. O pai é bruto, rústico, sistemático, acha que sabe das coisas, sabe nada. Ele vai me arrebentar. Todo bom irmão, o que ele fez? Ô pai! Meu irmão machucou o braço, está precisando da tua massagem. Ele olhou e falou, vou te matar, moleque. Eu falei, mas tá como? Você está cotoco aí, você não consegue. Então o pai chegou, qual que é o braço, filho? Ele, esse aqui. E o pai começou a apertar, e o moleque começou a gemer de dor. Ele gritava de dor, ele gritava com o irmão dele, eu vou te matar. E passou meia hora, 40 minutos, 1 hora de tortura da massagem do pai. Ele falou, ei filho, passou, pai, muito obrigado. Aí, ó, te ajudei. A madrugada avança, a febre vem, os gemidos de dores aumentam, o irmão fala, cara, por que você está sofrendo tanto assim se o pai fez a massagem em você? Por que está doendo ainda? Ele disse, porque eu dei o braço errado. E essa história é verdade, tá? E sabe o que ela me faz pensar? A gente dá risada, porque ela tem uma certa graça, mas, meu amigo, você não sabe quanto o inferno ri da nossa cara por causa da mesma história. Porque para ser curado a gente vai precisar dar o braço certo. Mas eu não quero, porque vai doer, vai expor, as pessoas vão saber. Não quer? Então faça como eu fiz, infelizmente. Eu fui arrastando isso sozinho, tentando lutar essa batalha sozinho. Até que 5 anos se passaram, e quando eu cheguei aos meus 20 anos de idade, aquela ferida causada pelo pecado da minha vida, ela foi se tornando um tumor tão gigantesco, ao ponto dela explodir. Brunão, o que é explodir? O meu pecado veio à tona para a cidade inteira, e todo mundo descobriu quem eu era de verdade. A minha máscara caiu, a minha capa saiu, e viram tanta lepra que tinha naquele menino, com um futuro tão brilhante. Eu não queria me expor, porque afinal de contas eu era o pastor, eu era o filho do pastor da igreja grande, da esquina da cidade. Mas agora não teve jeito, todo mundo ficou sabendo. Gente, não tinha uma lanchonete ou sorveteria na cidade que eu pudesse entrar sem que ficasse em silêncio total. Total. E ainda tinha um filho das trevas para dar pause na música, certo? Só para todo mundo ver quem entrou. O peso disso foi tanto que eu entrei numa depressão muito profunda e severa. Mais de 110, 120 jovens da minha igreja se desviaram. Mesmo eu não sendo o líder de jovens nem do louvor, mas eu já tinha muita influência, peso de voz e liderança. Mais de 120 pessoas se desviaram. E quando eu falo desviar, não é assim, pararam de ir na igreja para ficar em casa, não. Eu estou falando de gente que eu entrei na boca de droga para pagar a dívida dessa pessoa, e ela teve as crises de abstinência, de libertação daquela droga, na minha cama, durante dias, lavando o meu colchão de tanto suor. Eu estou falando de jovens que voltaram para a maconha, para a cocaína, para o crack, voltaram para a prostituição, promiscuidade, balada, bebedeira e vício.
E a fala era unânime. Se o Bruno não ficou firme, quem somos nós para ficarmos? O peso disso foi tanto que no quintal da minha casa, um dia, eu senti uma presença maligna tão forte, e de repente uma voz começou a falar comigo: você é uma vergonha. Você manchou o ministério dos seus pais, o legado da sua família, o nome da sua igreja, o evangelho. Deus nunca vai cumprir o que Ele falou ao seu respeito, porque Ele não levanta pessoas com um histórico tão sujo como o teu. Quer que essa dor passe? Minha resposta foi: sim. Então pega uma corda, na terceira prateleira, lá no fundo da sua casa, embaixo de uma caixa. Eu fui lá, e para minha surpresa, eu descobri a existência de uma corda que eu nem sabia. Eu voltei para o quintal da frente, para ficar fácil achar o meu corpo. Eu amarrei aquela corda na viga, eu subi numa cadeira, amarrei aquela corda no meu pescoço, eu fui na ponta da cadeira, comecei a chorar. E quando eu abri os meus olhos, eu comecei a ver muitas cenas da minha vida passando na minha frente. Eu me via criança, adolescente, jovem, retiro, skate, bola, eu via tudo de uma vez. Então eu me dei conta que eu estava vendo a minha vida passar na minha frente antes da minha morte. E eu falei: que droga, cara, eu vou morrer mesmo. Eu tinha 20 anos de idade. Foi 18 anos atrás. Quando novamente eu tomei coragem, eu fui me lançar, de repente eu abri novamente os meus olhos e eu comecei a ver aeroportos, eu comecei a ver salas de embarque, eu comecei a ver aviões. E você fala: Bruno, você estava tendo uma lembrança. Não, meus amigos, com 20 anos de idade eu não tinha pisado nem na calçada de um aeroporto, quiçá dentro de um avião. Eu comecei a ver de repente estádios de futebol, cheios de pessoas adorando ao Senhor, e eu conduzindo elas em adoração. E eu nunca pisei num estádio de futebol com 20 anos de idade. Então, de repente, eu fiz uma pergunta ao céu e eu falei: o que é isso? Então, meus amigos, de repente, a doce presença do Espírito Santo invadiu o quintal da minha casa. Dissipou todas as trevas que existiam ali. E o céu me respondeu: isso é sobre mim e é sobre eles. Não era o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que eu era um espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu queria ouvir que eu era precioso, mais raro que o ouro de alguma coisa que eu não sei o que é. Que a minha vitória ia ter sabor de bacon, de mel, ou de napolitana, pelo menos. Eu queria ouvir que eu era um filho amado e querido, mas não, eu ouvi: isso que você está vendo é sobre mim e é sobre eles. Ali eu aprendi uma das maiores lições da minha vida, e eu queria ensinar vocês essa noite. Eu aprendi naquela tarde que Deus não tem uma grande obra na minha vida. Aprenda, Deus não tem uma grande obra na sua vida. Eu sinto muito te frustrar. Talvez você recebeu: mas eu recebi uma palavra. Deus não tem uma grande obra na sua vida, e nem na minha. Eu descobri que Deus tem uma grande obra para um povo, para um bairro, para um quarteirão, para uma cidade, para uma escola, para uma igreja, para um GC. E eu descobri que se você se colocar na brecha, abraçar o seu processo e responder ao céu, provavelmente um dia você irá se tornar uma resposta do céu para esse povo. Queridos, eu desci daquela cadeira, entrei dentro da minha casa, dobrei meus joelhos no meu sofá, e eu tive uma conversa muito difícil com Deus. E eu novamente voltei a fazer orações perigosas. Alguém aqui já fez oração perigosa? Sempre que eu faço a pergunta, um gato pingado de gente levanta a mão. Aí eu vou explicar para você o que é oração perigosa, e daqui a pouco você fala se já fez ou não. Eu vou explicar uma oração perigosa. Deus, eis-me aqui. Já orou isso? Já orou? Para ou continuo? Eu vou continuar. Já orou? Essa aqui é pior ainda. Seja feita a tua vontade. Já orou isso? Eu vou parar, porque senão vai ficar feio. Alguém aqui já fez oração perigosa? Nossa, como mudou. Por que perigosa, Brunão? Porque essa palavra que você orou, um dia vai bater na porta do teu coração, vai bater na porta da tua casa, e vai perguntar: vamos? Mas para onde? Aí ele vai falar assim: lembra desse culto?
Não, mas assim, eu só falei. Elias entra dentro da casa de uma mulher e diz para ela: não tenha medo. 2 capítulos depois, a Bíblia diz: Elias teve medo e foi parar dentro de uma caverna. Você está entendendo? Estou falando de um cara grande, que anunciou uma coisa que 2 capítulos depois não foi encontrado fiel naquilo que ele mesmo estava falando. Porque aquilo que você prega, te prega. Aquilo que você anuncia, bate na porta da tua casa. Todas as palavras de força que você deu para alguém no discipulado e falando: cara, faz isso, isso, isso. Algum momento vai bater na porta da tua casa, para você lembrar e colocar isso em prática também. Meus amigos, eu tive uma conversa difícil com Deus, com os meus pais, com os meus poucos amigos que sobraram, porque eu perdi todos os amigos. Foi feia a coisa. O que é uma conversa difícil, Brunão? Eu precisava abrir tudo. Tudo que todo mundo sabia era só a ponta do iceberg, o BO estava mais para baixo. Eu precisei confessar todo o resto, eu precisei espremer o pus daquela ferida. Você fala: que nojento. O pecado é nojento. E horas atrás eu estava com uma corda no pescoço para tirar minha vida por causa do pecado. Meus amigos, tive uma conversa difícil com Deus, com os meus pais, com os meus amigos, e por último, eu deixei para ter uma conversa muito difícil com a minha melhor amiga. Eu tinha uma melhor amiga baixinha, complicada, me apavorava, me dava pânico, me tirava o apetite. Quando o pastor falava comigo assim: a gente precisa conversar no gabinete, era muito mais suave do que quando ela falava: a gente precisa trocar uma ideia, viu? Eu falei: nossa, a fome ia embora. Meu amigo, você tem algum amigo que ajuda Cristo a ser gerado em você? Quem tem um amigo que ajuda Cristo a ser gerado em você? Ele tem coragem de falar a verdade, ele tem coragem de te confrontar. Se você não tem esse amigo, tu pelo menos seja esse amigo na vida de alguém. Tenha coragem de falar. Perca o amigo, mas não perca a salvação dele. Confronte em amor. E entenda a diferença de afronta e confronto. A afronta te ofende, o confronto te eleva. Te tira de um nível medíocre e te leva para um novo nível. Meus amigos, eu tive uma conversa difícil com a minha melhor amiga, graças a Deus. 3 anos e meio depois dessa conversa, ela se tornou minha esposa. E está pregando em Taubaté hoje, enquanto eu estou pregando aqui. E eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu vou abrir um parênteses aqui, alguém já ouviu essa história, mas eu vou contar. Bem nessa mesma época, pouco tempo, meses depois, eu fui parar em um lugar, em Contagem, em Minas Gerais, estava comigo um mineiro, um baiano e um carioca, e eu, um paulista. Todo mundo de Deus ali, sendo tratado, cuidado. E um dia a conversa ficou toda enamorada, assim, sabe? A gente já estava uns 2 meses lá junto, já tinha conversado de tudo. Aí o carioca começou: irmão, lá na minha igreja no Rio, tem uma costela lá, eu vou casar com ela. Ela me mandou uma carta aqui. Eu falei: que legal. Todo mundo olhou pro baiano, o baiano falou: oxe, meu irmão, que tu não viu lá na minha igreja. Aí todo mundo olhou pro mineiro, o mineiro falou: uai, é melhor que pão de queijo. Aí os 3 olharam para mim, eu fiquei assim. Você falou: paulista, tem ninguém não? Eu falei: tem ninguém não. Tá de boa? Eu falei: tô de boa. Ô louco, nessa idade? Eu falei: nessa idade. Tá de olho em ninguém? Em ninguém. Gosta de ninguém? Eu falei: não. Tu é? Eu falei: não. Não. Você é filho de pastor? Eu falei: sou. Você toca bateria? Falei: toco. Os caras: tá explicado, tá explicado. Tá explicado o quê, gente? Raça de víboras. Eu falei: não, eu não tenho ninguém não, mas eu tenho uma amiga, cara, baixinha complicada, cara. Cara, eu tenho uma amiga sinistra. Com 12, 13 anos de idade, descobriu que a vocação dela era ser mestre da escritura. Ela estudou teologia, letras e pedagogia por causa do chamado. Ela é superdotada. Na primeira série mandaram ela para a 4ª.
ela é cabulosa, ela é inteligente, ela é isso e aquilo. Falei, tem que ser uma mina nessa pegada, não que seja ela. Os caras, por quê? Falei, porque ela é meu brother de cabelo comprido. E sabe tudo meus B.O. Nunca vai querer nada comigo. Ela sabe todos os meus podres. O baiano virou para mim e falou assim, olha pai, tu sabe que tu vai casar com essa tua amiga aí, né? Eu falei para ele assim, calma aí, ô Iveto Sangalo. A mina é minha amiga, baiano. Você acredita que o que o baiano falou mudou minha vida? Então talvez alguém aqui precisa ouvir essa profecia baiana essa noite. O baiano olhou para mim e falou assim, é tua amiga? Eu falei, é dele. Oxi, e tu vai casar com inimiga? Eu fiquei olhando para o horizonte, eu fiquei assim, agora eu entendi. Agora tudo fez sentido. As escamas caíram dos meus olhos. E algum tempo depois, ela se tornou minha esposa. Meus amigos, eu abracei meu processo. Meu Deus, não foi fácil. Eu tive amigos da minha cidade, de outras igrejas, que mandaram mensagem para mim, pastor Mineiro, falando assim, Brunão, meu pastor pregou sobre você hoje na nossa igreja. Eu, inocente, falei, nossa, será que ele está dando uma força? Ele pregou sobre o quê? Brunão, ele pregou sobre Icabode, foi-se a glória de Deus. E ele usou você de exemplo. Vocês riem, né, que não foi com vocês. Eu chorava, meus amigos. Eu tive poucos amigos que ficaram do meu lado. E eu lembro até hoje, depois de passado um ano, da liderança da igreja, entender de me permitir voltar para a equipe de adoração. Então eu voltei a tocar lá no cantinho, violão, lá no fundo. Ainda me pediram, não fica tão na luz não, fica para trás da luz. Passado mais alguns meses, os pastores chamaram a equipe de adoração e falaram, gente, está visível o processo que o Bruno está passando, nós queremos que ele volte a ministrar a adoração, vocês abençoam a equipe de adoração inteira, abençoamos. Meus irmãos, eu lembro até hoje desse culto, não tem como esquecer, do culto em que na minha igreja local, naquela época, com 21 anos, 22, eu olhei para a igreja num domingo à noite, peguei o microfone depois de um bom tempo e disse, boa noite irmãos, paz seja convosco, vamos nos colocar em pés para adorarmos ao Senhor essa noite. E do jeito que a igreja ficou de pé, a igreja saiu do culto, entrou no carro e foi embora. E só ficou 15% das pessoas que estavam no culto. Eu chorei aquele culto inteiro, eu ministrei chorando, a equipe de adoração chorando, os pastores chorando. Eu falando, Deus, até quando? Só vão olhar o meu passado. Até quando, Jesus? Mas eu estou aqui. Acabou aquele culto, os meus amigos chegaram em mim e falaram assim, cara, sabe a diferença tua para nós e da galera? Eu falei, não. É que o teu pecado veio à tona e o nosso não, e o deles não. Que todo mundo peca, cara. Mas para ter feito o regaço que fez na nossa cidade, Brunão, Deus tem alguma coisa na tua vida, só pode, cara. Ó, ninguém mais acredita em você. Eu falei, aham. E meus amigos falaram, a gente também não. Eu falei, mas nós acreditamos no que Deus tem na sua vida. E nós vamos ajudar você a viver o que Deus tem para você. Conta com a gente. Esse grupo de amigos foram comigo para o monte. Nós fomos orar, fazer vigília, nós lemos a Bíblia. Nós fomos feridos pelo Senhor, meus amigos. Um dia, numa roda de Coca-Cola e pizza, o Espírito Santo nos tocou. E nós ficamos durante 16 dias, orando, cantando e chorando, sem parar. O Senhor nos feriu naqueles dias. Meus amigos, passaram uns anos, eu resolvi dar um nome para esse grupo de amigos. E nós demos o nome de Morada. Aquele grupo de amigos virou uma equipe de adoração. O Senhor começou a nos dar palavras, o Senhor começou a nos dar canções, o Senhor começou a nos dar lágrima nos olhos, fogo nos ossos. O Senhor começou a nos dar paixão pelo nome dEle. E o Senhor começou a levantar as suas irmãs do coque e os seus profetas para nos entregar palavras sobre os dias de hoje. Alguém conhece uma irmã do coque aí? Quem tem medo delas?
Quem não levantou a mão é porque não conhece ou não sabe o que é, então eu vou te explicar. As irmãs do coque são um clã milenar da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus existe há 2000 anos. Algumas delas aparentam até essa idade. Elas gostam de usar um vestido estampadinho, elas têm um cabelinho preso ou cortadinho, algumas têm um cabelão, e algumas são meio super saiyajin, porque elas têm um coque. E quando você está num culto de boa, você está adorando o Senhor, aí você olha, tem uma delas te olhando. Na hora você faz assim, está amarrado, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. É isso que você faz. Se você conhece uma, é isso que você faz. Mas se é brasileiro, curioso, você fala, deixa eu olhar se era comigo. Quando você vai olhar de novo, ela está olhando dentro da sua alma. Parece a medusa, você fica assim, ó. E se ela começar a marchar, e se piorar, ela ligar o modo Gillette, sabe qual que é? Aqui, ó. E vir marchando na tua direção, irmão, você é tomado por um espírito de arrependimento. Você começa a pedir perdão pelos pecados da 4ª série. Você começa a falar, Deus, a lapiseira do Guilherme que eu peguei, eu não devolvi. Não, Deus, eu roubei mesmo, me perdoa, Senhor. E não dá tempo, porque elas chegam. E antes delas falarem algumas coisas que o Senhor tem para a sua vida, eu não sei porquê, elas têm a mania de caguetar tudo do passado. Elas vêm assim, alinhando tudo. E o legal é que o Senhor não começou a levantar as irmãs do coque na vigília, no monte, na igreja, para piorar. Quando Deus quer fazer, gente, Ele humilha. Ele começou a levantar elas na sorveteria, na lanchonete, no meio do X-tudo, do X-bacon. Você estava passando a maionese, do nada vinha um xerecandará. Você fala, ei, que é isso? Agora, começava, sangue de Jesus sem poder, não dava tempo. Filho meu, o Senhor parava a lanchonete. O lugar que antes ficava em silêncio por causa do, olha quem entrou, os pecadores, agora ficava em silêncio por causa do espírito de profecia, meu amigo. O legal era a cara de todo mundo olhando assim, falando, não, eles não, ele aí, não tem como. E eu olhava com aquela cara assim, ó, eu só tenho uma palavra, cara. Meus amigos, 14 anos se passaram. Na verdade é 13, mas eu arredondo para 14, se é que me entende. Quase 14. 14 anos se passaram. Eu fui convidado pelo Ministério Dunamis para ministrar adoração em um evento chamado Descend, que iria acontecer num estádio de futebol em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, tinha 70 mil pessoas de quase todas as nações da terra. Tinha eu e mais alguns ministros de adoração juntos, e uma ex-ministra. E quando nós chegamos lá, eu cheguei perto do microfone. Gente, a hora que eu relei a boca no microfone, eu senti a coisa que eu mais odeio na minha vida, que se chama déjà vu. Já teve esse treco, déjà vu? É aquele negócio, você fala, isso aqui já aconteceu, já sabe esse negócio? E sempre tem uns irmãos que é doidinho, tem isso aí toda hora, né? Sai do culto, vai comer com a galera, alguém para o rolê e fala, gente, para tudo, isso aqui já aconteceu. Você fala, mas acontece direto, a gente veio domingo passado aqui. Essa é a nossa mesa, cara. Gente, eu odeio espirrar e odeio déjà vu. São os dois, não é de não gostar, é de ódio mesmo. Eu não gosto de espirrar de jeito nenhum, e nem de déjà vu. Então no YouTube dá pra ver que tá assim, todo mundo adorando, tava naquela glória, e eu tô no canto do palco tendo uma crise absurda, falando com Deus suavemente, pelo amor de Deus, Deus, por que eu estou tendo um déjà vu logo agora? Eu odeio isso, tira isso de mim. Então o Espírito Santo falou comigo, você não está tendo um déjà vu, você está tendo uma lembrança. Eu falei, mas que lembrança? Eu nunca vim no estádio. Ele falou, veio, há 14 anos atrás, quando você estava com uma corda no pescoço, no quintal da sua casa, eu te trouxe aqui, lembra? Eu comecei a olhar, eu comecei a me lembrar.
Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele falou sobre a sua vida. Tudo o que Ele falou ao seu respeito, meus amigos. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la, para aperfeiçoá-la. De lá para cá já foram 8 países, não sei quantos aviões, e já foram 8 estádios de futebol lotados de pessoas adorando ao Senhor. Porque Ele é bom e fiel para cumprir a palavra que Ele liberou na sua vida. Ainda que você não tenha mais moral, nem reputação, você não precisa de nada disso, você só precisa de uma palavra. E caminhar em cima dela, custe o que custar. Eu vou falar mais uma vez, custe o que custar. Caminhe na palavra que Ele liberou na sua vida. Mais do que andar sobre as águas, Pedro caminha sobre uma palavra de Jesus, e quando ele caminha sobre essa palavra, ele anda no sobrenatural e em direção a Jesus. Mas olha que interessante, Jesus permite que ondas altas e ventos fortes se levantem no meio dessa experiência sobrenatural. Gente, o que é onda alta e vento forte para um ex-pescador no meio do mar, na madrugada? É gatilho de pânico e medo. Quantos amigos Pedro não perdeu nesse ambiente? Quantas embarcações? Quantos resultados? Quantos peixes caíram de novo na água? Quantas vezes ele não perdeu a própria vida num ambiente assim? Jesus permite que no meio da caminhada sobrenatural a gente passe por ambientes de pânico e medo. Sabe por quê? Porque Ele sabe qual é o poder do medo. O medo quer me parar. Esse não precisa cantar o resto da música na tua cabeça não. Para. O medo quer me parar. O medo quer te fazer desistir. O medo quer te fazer desanimar. O medo quer te fazer olhar para o lado. O medo tem um poder absurdo e Jesus sabe disso. E o medo conseguiu fazer Pedro parar, meus amigos. Não vai conseguir fazer a gente? Pedro parou de olhar para Jesus por causa do medo. Então ele parou de caminhar na palavra que Ele liberou. Então ele parou de andar no sobrenatural. E Pedro afundou por causa do medo. Jesus vai até ele, puxa novamente e diz: homem de pouca fé. Que palavra é essa para esse ambiente? E talvez é uma das maiores palavras dessa noite. O Senhor está te dizendo: homem de pouca fé, mulher de pouca fé, menino de pouca fé, menina de pouca fé. Por que pouca fé? Porque se Jesus liberou uma palavra sobre a sua vida, o seu passado não tem mais poder sobre a sua vida. O medo e o pânico, que sempre teve o poder de te fazer desanimar, parar e desistir, não tem mais poder. E a partir de hoje, em nome de Jesus, Ele vai ter o efeito contrário na sua vida e vai te empurrar para o seu propósito eterno em Deus. Meus amigos, quando vinha uma chuva de gafanhotos, toda a nação ficava desesperada, porque o gafanhoto era devorador de resultados, de muito suor e trabalho. Eles comiam a colheita. Quando o gafanhoto vinha, todo mundo ficava em crise. O único que tinha uma crise diferente era um homem só, chamado João Batista. E a crise dele era: eu vou fazer ao dente, ao molho, parmegiana, eu vou fazer a milanesa, vou fazer cru, porque a Bíblia diz que João Batista, aquele que preparava o caminho do Senhor, ele era um devorador de devoradores. Meus amigos, o medo teve o poder de matar muita gente, fazer muita gente desistir, paralisar, desanimar, desviar. Mas na sua vida, a partir de hoje, não vai ter mais esse poder. Na minha vida, na nossa vida, não vai ter esse poder. Quando o medo bater na nossa porta, meus amigos, vai ser igual uma bomba de energia que vai nos empurrar para o nosso propósito. Vai ter o efeito contrário. Em nome de Jesus. Meus amigos, 2 capítulos depois, eu já estou chegando no final já. Gostei. Vou repetir, eu já estou chegando no final. Como vocês são espontâneos em Pindamonhangaba. Fica a cara nem vermelha. Vocês entenderam? Tudo isso aconteceu em Mateus 14. Mateus 14, Pedro faz uma pergunta: posso ir até aí? Pode.
caminha na palavra, mas o medo e pânico tira ele dessa experiência. 2 capítulos depois, Mateus 16, agora chegou o momento deles ouvirem uma pergunta do céu. Só que olha que legal, Jesus é tão bacana. Jesus faz uma excursão com os seus discípulos para Cesareia de Filipe. Só para você entender o contexto, Cesareia de Filipe era o pior lugar para um judeu e um cristão pisar o pé. Cesareia de Filipe era um lugar de bruxaria, feitiçaria, orgias, era um lugar de bebedice, vício. Para piorar, tem como piorar esse ambiente? Tem. Lá tinha uma caverna muito famosa. Eu estive dentro dessa caverna em setembro de 2022, presencialmente. O nome bacana dessa caverna se chama Portas do Inferno. Dentro dessa caverna eles sacrificavam crianças. Eles matavam crianças até que o sangue delas escorresse o suficiente para tocar uma pedra, para satisfazer Deus Pan. Quem era Deus Pan? O principado e potestade entronizado e adorado pelos bruxos de Cesareia. O que significa Deus Pan? Deus Pan significa Deus pânico, Deus medo. Jesus leva os seus discípulos para o meio do pânico e para o meio do medo. Tem discípulo de Jesus aqui essa noite? Vocês ficaram meio tímidos agora. Jesus leva os seus discípulos para o meio do pânico e meio do medo. Tem discípulo de Jesus aqui essa noite? Você não precisa se inscrever para essa caravana. Olha que bacana. Não precisa, não tem inscrição. Você está vivendo a vida e do nada, pá! Bem-vindo a Cesareia. Bem-vindo a pânico e medo. Por que Jesus leva os seus discípulos para o meio do pânico e medo? Porque agora chegou o momento do céu fazer uma pergunta. E olha que lugar bacana que ele prepara para fazer uma pergunta. E qual é a pergunta que Jesus faz no meio do pânico e medo, no meio da Cesareia? A pergunta dele é: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem já leu um pouquinho de Bíblia aqui? Quem é que teve a resposta? Quem? Aquele que 2 capítulos atrás, ele afundou, parou de andar na palavra por causa do pânico e medo, mas conheceu a destra e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem agora olha nos olhos de Jesus e libera uma palavra inédita. Gente, tem tanta coisa inédita em Mateus 16, eu conseguia ficar umas 2 horas falando só disso aqui. Mas a gente tem que jantar, né? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meus amigos, ninguém tinha usado a palavra Cristo. Ninguém na nova aliança tinha usado o termo Cristo. Jesus nunca se apresentou como Cristo. É por isso que ele olha para Pedro e diz: Não foi você que disse isso, Pedro. Foi o Espírito do meu Pai que revelou isso dentro de você, Pedro. Pedro, tu és pedra. Mas espera aí, Jesus. Há 3 anos atrás o Senhor me chamou dizendo que eu seria pescador de homens. E agora está dizendo que eu sou pedra? Mudou, Jesus? Não é que mudou. Igreja, por favor, entenda. Não é que Deus está mudando o que Ele falou para você. Não é que mudou a rota. É que mudou a sua revelação. Eu vou te explicar. À medida da revelação que você tem de quem Cristo é, você descobre quem que você realmente nasceu para ser. Ele ouve que ele é pedra, depois dele ter a revelação de que Jesus era o Cristo, o Salvador. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra que é Cristo, eu edificarei a minha... Vamos lá, gente. A minha... Não, ainda está fraco. A minha... Isso aí é igreja. Isso é igreja. Mais uma palavra inédita na história. Igreja. A palavra igreja nunca tinha surgido na história. Eclesia, carral, eclesia no grego, carral no hebraico. Jesus nunca tinha usado a palavra igreja. Ele falava templo, mesa, casa, reino, quarto, arrependimento, mas ele nunca tinha falado a palavra igreja.
Jesus resolve revelar o segredo dele para a terra, até a volta dele, que era a igreja, nesse lugar. E ele ainda aponta para aquela caverna e diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meus amigos, vamos entender de uma vez por todas onde nós queremos chegar essa noite. Jesus não estabeleceu a sua igreja no Getsemane, nem na entrada triunfal, nem no Monte das Oliveiras. Jesus estabeleceu a sua igreja no meio do pânico e no meio do medo. Foi nesse lugar que ele fundou a igreja, que ele fundamentou a igreja. Por que ele fez isso nesse lugar tão terrível? Porque ele sabia que desde que a igreja nascesse, iriam surgir, e existem até hoje, e vai piorar, movimentos para poder calar, matar e parar a igreja. Mas o que ninguém sabia é que ninguém pode parar a igreja do Senhor, meus amigos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo rei e pelo reino, ninguém vai parar a igreja do Senhor. Ah, meus amigos, Jesus estabeleceu a sua igreja nesse lugar terrível, de pânico e medo. E se desde a pandemia, ou desde as últimas eleições da nossa nação, você não está sentindo um cheirinho de apocalipse no ar? Um cheirinho de volta de Jesus? Um cheirinho de perseguição religiosa? Olha, tem alguma coisa errada com o teu nariz ou com o teu espírito. Sim, meus amigos. Eu devo ter lido pelo menos 70% ou 80% de toda a literatura mundial sobre avivamento. Sou apaixonado nisso. Não vejo a hora. Mas sabe o que tem algo em comum em todos os avivamentos? Todo avivamento que o Senhor derramou sobre a igreja também estava passando por uma grande perseguição. Nós acreditamos no último grande mover e avivamento. O Espírito de Deus vai tocar toda a carne. Os filhos vão profetizar, os jovens vão ter visões, os velhos sonharão. Meus amigos, só que nós acreditamos que isso também vai acontecer diante da maior perseguição da igreja, da história global. E a palavra de Jesus para nós essa noite é: não tenha medo. A pandemia bateu, matou um monte de gente, morreu um monte de amigo, parente, colega. Eu fiquei trancado a pandemia em casa com meus amigos, estudando a volta de Jesus na Bíblia inteira, desde Gênesis. Eu descobri que eu tinha medo. Eu descobri que eu tinha drives ainda de: mas eu queria fazer tal coisa antes. Se você tem aquele desejo: mas eu queria tanto casar antes de Jesus. Ô minha amiga, ô noivo. Meu amigo, se você tem planos tão melhores do que a volta de Jesus, eu sinto muito de dizer, você não tem esperança da glória, cara. Meu amigo, o Senhor mudou tanta coisa em nós começamos a entender tanta coisa, e sabe de uma coisa, Ele vai rasgar o céu. No meio de uma grande perseguição da igreja, nós veremos o maior movimento de sinais, prodígios, maravilhas, milagres e salvação da história da igreja global de Jesus. No meio de tudo isso, nós veremos os céus rasgando e Ele descendo os montes. Nós seremos arrebatados nos ares, e num piscar de olhos teremos o nosso corpo glorificado. Vamos descer e reinar 1000 anos com Ele na terra, reconstruindo todas as coisas. No final desses 1000 anos, as nações que não aceitaram e não quiseram vão se rebelar contra o Cristo e a sua igreja. E nós vamos estar lá no vale de Gog e Magog, posicionados para lutar contra 10 nações. E antes que a gente possa sacar as nossas armas e espadas, a Bíblia diz que Ele vai vir e com um sopro de sua boca, Ele vai dissipar da terra toda a pedofilia, todo o pecado, toda a corrupção, toda a pornografia, toda a prostituição, todo o vício, toda a maldade. E de repente nós vamos olhar e eis que eu vejo uma nova Jerusalém surgindo e descendo para a terra. Novos céus e nova terra. Oh meu Deus, se isso não te enche de esperança da glória, Maranata,
Vem logo, Jesus. Mas é até que todos ouçam. Até que todos ouçam. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como? Como ouvirão se ninguém quer ir? Como? Meu Deus, eu estou queimando aqui, cara. Meus amigos, glória a Deus, hoje nós sustentamos 20 missionários no campo. Nós temos missionários Sertão do Piauí, temos missionários com quilombolas, Pantanal, tribos indígenas, liderando base de Jocum, base de Íris, indo para a Índia, indo para os Estados Unidos. Essa semana, nós assumimos um orfanato no Nepal, com 15 crianças. Mês que vem nós estamos assumindo um colégio no Tajiquistão. Nós estamos construindo igrejas e escolas no Timor-Leste, Moçambique. Eu nunca sabia disso, nós nunca falamos sobre isso. E faz 12 meses que nós começamos a comprar a liberdade de escravos no Paquistão. Nós já libertamos 25 escravos naquela nação. Nós estamos profundamente envolvidos com as nações onde o evangelho é proibido. Nós temos vídeo, não vou soltar hoje. Eu tenho vídeo de pedido de oração. Brunão, ore. Estão chamando no Paquistão, meus amigos, todo cristão, toda pessoa que se converte ao cristianismo. Gente, olha que vida fácil e boa que nós temos, cara. Pelo menos se puder ressignificar alguma coisa em você hoje, ressignifique a tua reclamação. Entenda que você não tem problema não, a gente tem situação para resolver. Quem tem problema é eles lá. Qualquer pessoa que se converte ao cristianismo no Paquistão, ele por lei da nação, independente da cidade, se ele se conhece ou não, eles têm que perder o sobrenome da família, eles têm que ir no cartório e tirar o sobrenome da família, e todos os cristãos daquela nação recebem o mesmo sobrenome, chamado Al-Misai. Eles recebem um documento que diz o nome dele e depois Al-Misai, que significa falso Messias. Nós recebemos um vídeo das pessoas gritando Al-Misai na frente de uma porta, pelo menos umas 200 pessoas tentando entrar. E mandaram para a gente, Brunão, ore por nós, estão chamando um dos nossos irmãos de Al-Misai, tentando invadir a casa dele. Antes que eu pudesse orar, ou mandar um vídeo para a banda e para os pastores amigos e falar, gente, vamos orar, antes que eu pudesse, eu só recebi uma mensagem, Brunão, só agradeça ao Senhor pela vida dele. Falei, por quê? Entraram na casa, tiraram para fora e mataram o nosso irmão. As pessoas estão morrendo por causa do evangelho, meus amigos. Que tipo de evangelho a gente está vivendo, cara? Sendo que a gente não está falando de Jesus nem para quem trabalha com a gente. Aqui eu não sei falar, você não sabe nem convidar. Convida, tem um monte de banco ainda livre. Eu conheço um cara, um amigo, que disse, Brunão, eu estava um dia no semáforo, e tinha um cara batendo na janela, e eu estava bravo, e eu abaixei a janela, falei, cara, eu não tenho dinheiro. O cara falou, eu não quero dinheiro. Ele falou, o que você quer então? Eu só quero te falar uma coisa, cara. Ainda que o seu pai ou sua mãe te abandone, ainda que os seus amigos, ainda que a sua família e todos te abandonem, lembre-se de uma coisa, Jesus nunca vai te abandonar, Ele é o pai que você precisa, Ele te ama. E virou as costas e bateu em outra janela, e foi batendo na janela do semáforo, e falou, Brunão, não teve um dia sequer da minha vida, durante 3 anos, que eu não me lembrasse dessa palavra. Todas as vezes que eu me senti deixado e abandonado, eu lembrava daquela palavra no semáforo, e aquilo estava gerando algo em mim, até que 3 anos e meio depois, alguém me convidou pela primeira vez para ir num culto. Falou, Brunão, a hora que eu cheguei naquele culto, a sensação que eu tive, é que uma semente tinha sido plantada, tinha já crescido uma árvore, mas ela estava dentro de um vaso de vidro. E a hora que eu vi aquelas pessoas com a mão erguida, adorando e cantando, a sensação que eu tive é que estourou aquele meu vaso. Eu levantei a mão, cara, eu comecei a adorar, Brunão, eu já era crente, eu não sabia, cara. Eu fui lá para frente, sozinho, não fizeram apelo, eu me apelei. Falou, eu aceitei.
Cara, eu fui lá na frente, minha esposa ficou olhando, o que você está fazendo? Ele falou, não, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu fui lá para frente. E alguém chegou em mim, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de Jesus. Você quer Jesus? Eu quero. Então diga, fizeram apelo, porque o cara estava pedindo. Ele falou, Brunão, alguém lançou uma semente no semáforo. Meus amigos, quando Jesus fala, saiu o semeador a semear, e as sementes caíram em vários tipos de terra. Depois ele despede todo mundo, os discípulos perguntam para ele, Jesus, o que é a semente? Ele diz, a palavra é a semente. Lance sementes, meus amigos. Fale do evangelho, do amor de Deus, invista na causa missionária. Nós queremos a volta de Jesus? É até que todos ouçam. Mas não ouvirão, senão há quem pregue. Tem quem pregue aqui essa noite? Tem quem pregue, então lance sementes, meus amigos. Em agosto do ano passado, eu fui visitar a Cesareia da minha vida. Eu fui para uma das minhas excursões de pânico e medo que Jesus me levou. Em agosto do ano passado, eu descobri um tumor na minha laringe. Quando nós fomos fazer a cirurgia, descobriu que o tumor estava grudado na minha corda vocal e, infelizmente, o médico precisou tirar 1/3 da minha corda vocal e eu fiquei mudo. 7 dias depois da cirurgia, voltei para o retorno, meu segundo retorno, primeiro retorno. O médico olha para mim e diz, Bruno, você precisa ficar em silêncio durante 8 meses com a boca fechada. Porque o tecido vocal, a corda vocal é um tecido que não se regenera, cara. Você perdeu, perdeu. Ela não volta mais. Não é igual a unha que cresce novamente. Ou a pele. A corda vocal não se regenera. Você precisa ficar 8 meses em silêncio, só fazendo fonoterapia, para ensinar a sua outra corda vocal a vir buscar um outro lado. A gente conhece poucas pessoas no mundo que conseguiram esse resultado. Sinto muito, mas foi a única alternativa e tal. E eu virei para aquele médico e disse, daqui 7 dias, era assim que eu falava, daqui 7 dias, eu estou em Campo Grande, adorando ao meu Deus. Ele falou, cara, não tem como, você não tem mais voz. E eu disse, mas eu tenho uma palavra. 7 dias depois, espera aí, 7 dias depois, eu estava em Campo Grande, e Jesus capricha, porque apareceram 35.000 pessoas na nossa ministração aquela noite. Eu subi naquela plataforma, meus amigos olharam para mim e falaram, mano, como é que você vai fazer? Eu, vamos subir. E a hora que eu subi, a banda começou a fazer um instrumental, eu peguei o microfone, respirei fundo, fui na beirada daquele palco e disse, boa noite, igreja de Jesus. A minha voz saiu. Eu comecei a cantar. Mas eu cantei mal demais. Eu não tinha mais afinação, eu não tinha mais grave, não tinha mais sustain, não tinha mais agudo, não tinha mais soprano, não tinha mais técnica nenhuma. Pedi para amigos virem me ajudar a cantar, mas eu continuei. Mais de 300 pessoas foram curadas naquele dia. Eu desci do palco, meus amigos olharam e falaram, cara, Jesus te curou? Eu falei, acho que sim. Eu não tinha mais voz. Eu falei, o que está acontecendo? No outro dia, 24 horas depois, estávamos em outra cidade. Subia sem voz. Pegava o microfone, a voz aparecia. Cantava, descia, não tinha mais voz. E foi assim durante vários dias. E só Jesus sabe quantos banheiros químicos eu entrei. Chorei muito aos pés, diante do trono químico. Eu chorava demais, falava, Jesus, por que o Senhor está fazendo algo através de mim que eu estou precisando? Por que, Jesus? E Ele com os seus caminhos. O ano passado nós vimos mais de 5.400 curas. Eu vi pessoas tirando os óculos na nossa ministração, durante a adoração, porque estavam sendo curadas. Mas, 20 e poucos dias atrás, minha esposa precisou fazer uma cirurgia para parar de usar óculos. A noite passada, 98 pessoas foram curadas. E na noite retrasada, 125 pessoas foram curadas. Mas daqui 2 semanas eu estou fazendo uma cirurgia para poder ser curado. Brunão, que loucura, igreja. É aí que eu vejo Deus operando a força dele na minha fraqueza, cara.
E é aí que eu vejo a matemática do reino totalmente invertida nessa terra, e Ele fazendo através de mim a coisa que eu mais preciso. E quem já entende disso é quem discipula alguém. Tem discipulador aqui nessa noite? Alguém discipula e cuida de alguém? Você sabe muito bem das mesas que você tem. E que você está falando palavras ali que é para você. Não, você tem que ser firme, forte, e você está se ministrando assim, vai. Meus amigos, eu fui seguindo. Descobri que o Vale da Sombra da Morte é um caminho de 30 centímetros, que vai da mente até o coração. Muita crise. Minha mente não estava crente, meu coração estava. Decidi dar uma resposta ao céu e falei, minha resposta é essa. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou fazer uma coisa que no céu eu nunca vou poder fazer. Eu não vou conduzir a igreja de Jesus em adoração. E eu nunca vou poder adorar o meu Deus no meio da minha dificuldade. Porque o céu vai ser um lugar perfeito. Então eu escolho fazer isso agora. Dezembro do ano passado, voltei para o meu 5º retorno no médico. Ele colocou uma câmera no meu nariz. Olhou lá na minha goela, na minha corda vocal. Ele tirou a câmera muito rápido, deu 2 passos para trás e arregalou o olho. E eu desesperei, porque ele é japonês. Eu falei, Deus, como é que ele está arregalando o olho, Senhor? O que está acontecendo? Ele arregalou o olho, o que aconteceu? Deus, o que... Eu comecei a desesperar, gente. O pânico, o medo bateu na minha porta. Eu já estava vivendo esse ambiente desde agosto. Dezembro, ele estava ali de novo. E de repente aquele médico coloca a câmera de novo, coloca um monte de sensor no meu pescoço, ele olha para mim e diz, Bruno, não estou entendendo. Eu falei, que foi, doutor? Dele, o pedaço da corda vocal que eu tirei na cirurgia está aqui de volta. O tecido que não se regenera, se regenerou. Eu vou falar para os meus pacientes, fazer exatamente como você, cara. Eu falei, como? Sair por aí cantando igual um louco, depois da pior cirurgia da minha vida, da minha carreira. Eu pensei em desistir. Eu falei, doutor, não é sobre cantar igual um louco, é sobre ter um bando de louco, doido, chamado Igreja de Jesus, doutor. Eles estavam orando por mim. Falei, doutor, senta aí, deixa eu te falar uma coisa. Em Mateus 6,6, falei isso. Diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. E eu pedi para o meu pai durante esse tempo todo, que a próxima vez que eu entrasse aqui, sentasse na sua cadeira, você me dissesse que o pedaço da corda vocal que você tirou estava aqui, e que o tecido que não se regenera, regenerou. Foram essas únicas 2 palavras que saíram da sua boca. Ele começou a chorar. Eu comecei a pregar o evangelho para ele. E no final eu disse, doutor, mas eu continuo com dificuldade. Minha voz não voltou ao normal, não está 100%, eu tenho muita dificuldade. Porque que ainda está assim? Ele disse, porque é um tecido de um recém-nascido. É de um bebê. Ele não aguenta o seu ritmo. Aí ele me disse, o que as irmãs do Coque já tinham me mandado no WhatsApp, porque elas têm WhatsApp agora. Elas mandam todo dia um vasinho de flor, de planta. Bom dia, flor do dia. E de vez em quando elas soltam uns mantos lá. Eu já tinha recebido. Filho, vai vir tempos difíceis na sua vida, mas o Senhor manda te dizer, não pare, continua, corra. O médico olhou para mim e falou, Brunão, olha, é de bebê, é de um recém-nascido, mas não para, cara, continua, corra. Falei, 2 é confirmação. Vamos lá. Meus amigos, nós sabemos que ia passar pela cesareia em um lugar de pânico. Eu já perdi 2 filhas, e uma delas ficou morta no meu colo por 20 minutos. Eu orei, e o Senhor não ressuscitou. Nosso baixista Moisés, ele já enterrou um filho com 3 dias de nascido. O nosso baterista, o Felipe, enterrou a noiva dele 1 mês antes do casamento deles. Nós sabemos que ia passar por um ambiente de pânico e medo, mas nós sabemos que esses ambientes geram em nós as maiores respostas que nós poderíamos dar aos céus. E a nossa resposta é a que move o céu. Nós vamos aprender que o céu não responde perguntas, o céu responde respostas. Nós resolvemos dar uma resposta ao céu e a nossa resposta foi, Jesus, o Senhor tocou o Brasil uma vez. O Senhor vai tocar o Brasil novamente. O Senhor já tocou as nações, o Senhor vai sacudir as nações mais uma vez. Só que da próxima vez, nós não queremos ler os livros, nós não queremos assistir os podcasts, nós não queremos ouvir as pregações e testemunhos. Dessa vez, Jesus, nós queremos participar daquilo que o Senhor irá fazer. Meus amigos, será que você pode ficar de pé aqui nessa noite?
Será que alguém aqui essa noite deseja participar daquilo que Jesus está fazendo em Pindamonhangaba? Será que alguém aqui essa noite deseja participar daquilo que Ele está fazendo no Brasil, daquilo que Ele está movendo e fazendo? Meus amigos, você pode participar com seus joelhos intercedendo, você pode participar com os seus pés indo, você pode participar com o seu bolso contribuindo, você pode participar com a sua boca proclamando. Então, em nome de Jesus, levante suas mãos aos céus, feche seus olhos e por alguns instantes abra sua boca e com toda a sinceridade do teu ser comece a ter uma conversa difícil com Deus. Abra sua boca e novamente volte a fazer orações perigosas. Volte a fazer orações perigosas. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e por alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, o dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias,